Tá sendo um dos assuntos mais comentados, na minha caixinha de perguntas. Ele tá lá e recorrente, como eu tinha falado que iria esclarecer as dúvidas somente na terça-feira, mas eu vi que o auxílio tá uma coisa muito recorrente, então eu quis antecipar, porque assim eu também vou cortar essa live em vídeos menores e explicando e vou postando. Porque aí a resposta já fica no feed também para as pessoas que perderem essa live aí. E para quem estiver assistindo a versão gravada, não esqueça de compartilhar em grupos que você acha que possa interessar, com aquelas pessoas que possam interessar, com aquelas pessoas que você sabe que recebeu o auxílio emergencial e que pode estar em dúvida se vai ter que devolver dinheiro, se não vai, como que é isso. Combinado? Então, vem comigo, vamos começar essa live. O auxílio emergencial. O ano passado, né, é de conhecimento de todos, público e notório, que um grande caos na economia se instalou. Foi decretado lockdown para toda a população brasileira, onde chegou essa pandemia do Covid-19, coronavírus, né, e se espalhou muito rapidamente no território brasileiro, fazendo com que o governo ele viesse e decretasse e fizesse, né, medidas de urgências para conter a economia no país. Muitos, devido ao lockdown, perderam emprego. Muitos perderam negócios, né? Não só o lockdown, mas a crise instaurada pelo coronavírus. Eu não atribuo só ao lockdown. O que trouxe esse panorama foi essa pandemia, né, que instaurou aí no país e no mundo inteiro. E todos os países tiveram que rever suas metas administrativas, executivas, porque virou uma questão de saúde mundial, né? E cada país cuidou da sua população, cuidou do seu povo da maneira em que cada um podia. Dentro desse cenário, foi criado o auxílio emergencial para trazer alívio não só para as famílias, né? Aquelas pessoas que perderam o emprego, mas também para aquecer a economia. E aí, minha gente, teve uma live que eu fiz, uma das primeiras lives que eu fiz, que eu expliquei a função social dos tributos. Eu venho falando nas lives da diferença entre tributo e imposto. E eu deixo claro que o imposto é a forma principal que o governo tem de encher os cofres públicos. Então, dessa forma, você não paga um imposto para ter uma melhoria. Você paga o imposto para que os cofres públicos se encham e aí sim, o governo, a administração, possa criar planos emergenciais como esse, né? Teve a primeira instituição desse auxílio emergencial, foram 3 parcelas de R$600. Teve live aqui no meu perfil falando com a doutora Adriana Claudina. Nós explicamos os pormenores do auxílio emergencial desse de R$600, né? E que a mãe solteira recebeu a parcela de R$1.200. Depois teve uma outra de R$300. 3 de R$300. Pois bem, a lei que instituiu o auxílio emergencial, que é a Lei 13.998, ela instituiu o auxílio emergencial, ela trouxe no seu texto, ela trouxe no seu bojo as hipóteses em que as pessoas que receberam o auxílio emergencial teriam que devolver essa quantia aos cofres públicos. E aí, a lei, ela estipula o valor de R$22.847,76. Então, a lei, ela já traz esse valor, a Lei 13.998. Então, veja bem, a lei fala o seguinte: se você, em 2020, teve rendimentos tributáveis acima de 22.846, não é isso? 847,76, quem teve esse rendimento e ele e seus dependentes receberam o auxílio emergencial, essas pessoas terão que declarar e devolver o auxílio emergencial. Veja bem,
Olha o que a lei diz. As pessoas que receberam rendimentos tributáveis em 2020 acima de R$ 22.847,76, se essa pessoa mais os seus dependentes receber um auxílio emergencial, esse núcleo familiar vai ter que devolver os valores aos cofres públicos. Veja como que isso é feito. Você e seus dependentes. Mas suponhamos que você não declare o imposto de renda. E uma pessoa, por exemplo, que seja a esposa que declare, né? E os filhos encaixaram nas condições de declarar o imposto de renda, de receber o auxílio emergencial. Então, se somado os rendimentos tributáveis dessa mãe, mais o auxílio emergencial, forem superior a R$ 22.847,76, terá que colocar isso na declaração do imposto de renda e devolver este valor aos cofres públicos. Como isso é feito? Lembra que eu falei que hoje, através do CPF e através da tecnologia, o governo está checando todas as informações. Na sua declaração, um exemplo, assim, o fato que acontece, né? Na sua declaração, você vai colocar lá rendimentos recebidos de pessoa jurídica e vai colocar as informações do auxílio emergencial. Mas aquele que você recebeu pode ser de acerto, né, do trabalho, pode ser proventos de salários mesmo. Se ficou superior a esse 22.847,76, você também vai declarar lá no campo rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Só aí o sistema vai somar esses valores para você. O contribuinte, ele pode deduzir da sua base de cálculo dependentes. E, obrigatoriamente, os dependentes têm que ter CPF. Se não tiver CPF, não consegue declarar. O imposto de renda vai te mostrar, o programa, o software vai mostrar que existe erro na declaração e você não vai conseguir transmitir. Então, veja bem, se você tem algum dependente que não tem CPF e que você vai precisar de colocar na base de cálculo para ter as deduções com o dependente, já providencie o CPF desse dependente, tá? Desde pequenininho até o dependente grandão, vai ter que ter CPF para entrar nas condições de dependente na declaração de imposto de renda. E aí, naquela dedução, o sistema cruza as informações. Aquele CPF é dependente desse outro CPF e recebeu auxílio emergencial. Você conseguiu ver como que o programa cruza todas essas informações?